Eu acho que para quem está na optometria é fácil a gente entender esse contexto, o que está acontecendo, o que esse paciente, o que essa pessoa quer dizer com isso. Provavelmente esse prisma foi indicado para compensação de uma diplopia, certo? E isso é muito importante vocês entenderem, porque a aplicação prismática, ela vai gerar, quando nós estamos falando de indicação de prismas nos óculos, nós temos que pensar em que situação e quais são as situações realmente possíveis para a indicação desse prisma na lente. Porque sempre vem a pergunta, inclusive tem uma das perguntas aqui que é sobre isso. Se pode indicar prisma nos estrabismos, né? Sempre vem essa questão. Ela sempre está permeando ali, mesmo os profissionais que já são formados, imagina os estudantes, né? Então o paciente que tem estrabismo, ele usa prisma no óculos? E a resposta é não, ele não usa prisma no óculos. Até porque se fosse assim, nós veríamos, quem trabalha na ótica, ou quem vem da ótica sabe, nós veríamos muitos pacientes utilizando prismas e isso não é uma realidade. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, 20 anos atrás, aqui no Brasil, se a gente conversasse, se nós conversarmos com optometristas mais antigos ou óticos mais antigos, eles falam que existia uma demanda muito grande de indicação de prisma para os pacientes na época. E que hoje não acontece. Por quê? Porque existia um erro no entendimento dessa questão da indicação de prisma para pacientes com estrabismo, certo? Mas, dentro dessa pergunta, ele perguntou, eu utilizo 2 prismas, alguém passou para ele, e quando tira o óculos ele vê duplo. Então, o que foi essa indicação prismática? Provavelmente esse paciente, se ele tem base temporal, que significa que ele tem uma endo, ele deve ter uma endo, um microestrabismo, não necessariamente um microestrabismo, ele tem um estrabismo pequeno, que é possível que tenha sido causado por um trauma, ou um problema neurológico, ou uma descompensação, e que essa descompensação gerou o que a gente chama de diplopia. Se ele está gerando, o paciente que ele não tinha estrabismo e ele passou a ter por algum motivo, né, especialmente se ele já tiver passado pelo desenvolvimento sensório-motor, normalmente ele vai ter diplopia. Sendo assim, quando você indica mais um prisma desse tão baixo, significa que ele tem um estrabismo muito pequeno, ele desenvolveu um estrabismo muito pequeno. E aí, quando você coloca o prisma, a indicação prismática para essa situação é uma indicação de compensação daquele estrabismo pequeno. Porém, isso é completamente diferente quando você vai para um estrabismo maior, um estrabismo congênito, um estrabismo infantil, um estrabismo que se adquiriu lá na primeira infância, ou até mesmo no período sensível, né, que vai ali dos 3 aos 10 anos de idade. Nesse período, o cérebro ele passa a desenvolver condições para inibir a diplopia. Então, por quê? A diplopia não é uma situação agradável para o sistema sensorial. As pessoas, o indivíduo ele não consegue se desenvolver bem diante de uma sensação de diplopia, porque isso foge da realidade. Se foge da realidade, então o paciente ele não consegue se desenvolver. Então o cérebro ele está sempre tentando, primeiro, sobreviver, segundo, vamos dizer assim, trazer um mínimo de conforto para o indivíduo. Então, rapidamente ele desenvolve uma condição que a gente chama de supressão. Então os estrabismos antigos, certo? Ou seja, os estrabismos que se desenvolveram na infância especialmente, dificilmente você pega uma situação de diplopia. Acontece sim de você, por exemplo, eu já tive pacientes que, eles muito pequenos, de 4 ou 5 anos, eles se queixavam de uma sensação de diplopia, mas não era uma diplopia verdadeira, era o que a gente chama de confusão, é uma outra situação clínica. E, na realidade, porque eles estavam ainda no processo de desenvolvimento da supressão, quando eles chegam com essa queixa. São muito novos, então se eles são... esse paciente, por exemplo, de 4 anos, ele não estava com muito tempo, ele estava começando a desenvolver o estrabismo, então o cérebro ainda não tinha tido tempo de desenvolver completamente a supressão, que é o que vai inibir o fenômeno da confusão ou da diplopia.